vão apresentar aqui o estado da arte no debate sobre IA e cibersegurança, né? E depois a gente vai bater um papo com a Stephanie, que é assessora na Câmara dos Deputados, assessora do deputado Jadiel, e que é um dos membros da comissão agora que foi criada na Câmara dos Deputados para debater o PL. Então vamos olhar um pouco, tem uma parte mais acadêmica, mas também bem voltada para exemplos concretos do que tem acontecido em relação à cibersegurança. E depois a Stephanie vai dar um panorama de como está a organização dos trabalhos, né? E também abrir um pouco, discutir com a gente a partir da perspectiva dela, da sua visão sobre o PL 2338 e daqueles pontos que são os pontos cardeais, né? Que nós já debatemos bastante, já contribuímos bastante, até mesmo no processo legislativo. Então, eu vou passar então a palavra para o Oscar. Quem vai começar é o Oscar, né? Ou é você, Vitor? Vai ser o Oscar mesmo. Ah, tá. Então, tanto o Oscar como o Vitor não só vão apresentar hoje, como também vão começar a participar aqui do fórum. E eu acho sempre muito bom quanto mais é, membros aqui do fórum que tenham formações distintas, né? Então, eu sempre falei isso, ter cientistas da computação debatendo engenheiros é muito importante. Então vamos lá. Então passo a palavra para você, Oscar. O Oscar também, além de ser um pesquisador aí de ponta na área de cibersegurança, ele também atua no Banco Bradesco. The floor is yours. Acho que não estamos te ouvindo, Oscar. Vocês me ouvem agora? Agora sim. Ah, tá. Só um segundo. Então, primeiro, obrigado professor Juliano, pelo convite. É um prazer estar aqui falando a respeito desse tema para um fórum tão qualificado. Esse tema ele faz parte, é um aspecto fundamental de IA responsável e é um tema emergente. Tem sido tem tido bastante interesse a respeito dele na comunidade de cibersegurança. E meu plano aqui, então, é dar um overview geral, quer dizer, nosso plano aqui, tanto o meu e do Victor, é dar um overview geral das questões envolvidas e por que a gente acha que isso é um problema difícil e que vai render, que necessita muita pesquisa científica ainda para ser resolvido. Então, a gente vai. Primeiro, eu vou dar um panorama geral do histórico. Eu acho particularmente interessante, Oscar, porque quando a gente discute governança, no ponto de vista da regulação, sempre cibersegurança, muito embora seja sempre destacado como um aspecto relevante, é trazido não como algo que traga nas discussões elementos específicos, né, de cibersegurança que dizem respeito à IA. Na cibersegurança é aquilo que a gente já conhece, que existe, simplesmente aplica isso para IA. Agora, não é explorado, né, o que a IA traz de potencial lesivo em relação à cibersegurança, também o que a IA pode fazer do ponto de vista de promover cibersegurança. Por isso que eu acho interessante vocês entrarem, não só apresentarem para esse grupo, mas começarem a entrar nas discussões dessa perspectiva. Ah, sim, claro, pode deixar, pode contar com a nossa presença. A gente
essa interação interdisciplinar é sempre muito positiva. Mas aqui, no que se refere, como você falou, a gente vai tratar basicamente das questões da cibersegurança da IA, né? Então, quais novas vulnerabilidades que o uso da inteligência artificial, mais especificamente do machine learning, podem trazer, né? Então, sobre essa ótica, a gente vai falar do histórico, panorama geral, exemplos de ataques que podem acontecer, nesse âmbito e algumas divagações teóricas, como eu disse, do porquê que eu acho que esse problema é importante e difícil e vai motivar bastante pesquisa científica. Depois, na segunda sessão, nós vamos falar especificamente do assunto quente do momento, né, que são modelos de linguagem, e vamos abordar, então, como que eles podem falhar quando submetidos a naturezas maliciosas e também investigar ver possíveis mitigações que a gente tem visto na literatura. E depois, o Victor vai fazer a demonstração de duas dessas coisas, né, um ataque e uma defesa. Então, vamos à primeira sessão. Então, não é necessário dizer nesse fórum que a machine learning tem experimentado bastante sucesso principalmente nos últimos 15, 20 anos, né, nas mais variadas aplicações, desde visão computacional, processamento de áudio, como eu disse, processamento de linguagem natural, né, nos últimos 5 anos, né, principalmente, bom e velho reconhecimento de padrões, detecção de anomalias, planejamento, otimização, geração de conteúdo, etc. Mas a questão que acabou ficando para trás, e não é novidade na história da tecnologia ficar para trás, é quão robustas são as aplicações diante de ações maliciosas, né? Quer dizer, ações adversariais, ações de algum malfeitor que vai atuar sobre o sistema de maneira a fazer com que ele falhe, deixe de agir como inicialmente projetado. Então, por incrível que pareça, essa não é uma área nova. Surgiu o primeiro artigo versando sobre essas ideias tem 37, quase 38 anos, né? Mas, como vocês podem ver nesse gráfico que eu botei aí, o número de artigos indexados no número escala por ano, né? Esse artigo praticamente, em 15 anos, ele teve 30 citações, foi muito, né? Então, foi uma área que ficou, de certa forma, ignorada ou restrita a um certo nicho, porque se você for pensar nos anos 90, basicamente, machine learning não tinha muitas aplicações, era mais um artefato quase que um artefato de pesquisa, né? Mas aí, por incrível que pareça, os próprios pesquisadores de cibersegurança foram alguns dos primeiros a usar machine learning para certas tarefas, né? Então, de- dentre elas, né, as principais delas, detecção de spam em sistemas de e-mail e detecção de intrusão em redes de computadores. E aí, no começo dos anos 2000, o pessoal começou a se dar conta de que algum desses filtros de spam, aliás, alguns spams sempre passavam pelos filtros conhecidos, né, esses filtros disponíveis de machine learning. E o pessoal viu que, na verdade, o que os atacantes estavam fazendo era justamente atacar os filtros, né, ver maneiras com que maneiras de escrever spams de forma que os filtros não os detectassem como tal, né? E aí teve mais uma onda de trabalhos nessa linha, e o primeiro survey da área, digamos assim, foi organizado em 2006, mas ainda, como vocês podem ver aí no gráfico, não decolou muito bem como área de pesquisa, digamos assim. Só que aí lá por volta dessa época lá, 2007 para frente, um pouco antes até, começaram a surgir coisas do tipo deep learning, né? Quer dizer, surgir não, né? Ter uma melhor aplicação, né? E ter melhor desempenho, né? Porque nós tínhamos poder computacional para fazer essas coisas agora, né? Então, tem deep learning, redes convolucionais, detecção, principalmente no âmbito da visão computacional, né? E o pessoal começou a ter um desempenho bastante impressionante nesse âmbito, né? Só que, por volta dessa época, acreditava-se que essas aplicações de machine learning mais sofisticadas, elas não eram sujeitas a esses ataques adversariais, né? Digamos assim. E essa noção ela foi desfeita por volta de 2013 e 2014, quando praticamente dois artigos concomitantemente demonstraram os primeiros ataques baseados em técnicas de otimização que eram plenamente capazes de fazer essas redes
de classificação de imagens, de objetos em imagens, falhar completamente. E aí vocês veem que a curva começa a descolar aqui, né, do eixo horizontal, e meu primeiro contato com esse assunto foi lá por volta dos idos de 2018, em que um keynote de uma conferência importante de cibersegurança, o professor James Mickens, em Harvard, ele, entre outras coisas, falou que chamou atenção para o fato de que, olha, essas redes que fazem, essas redes multicamadas, né, redes neurais multicamadas, elas são muito grandes, têm muitos parâmetros, ninguém sabe explicar como elas funcionam, as pessoas treinam as redes e não se fala mais nisso, e isso é um risco enorme de segurança à medida que essas aplicações são colocadas em coisas, em que esses modelos são colocados em aplicações importantes. E aí, nos últimos 3, 4 anos, começou-se todo esse, como posso dizer, frenesi, talvez, em torno da IA generativa, e principalmente sei lá, nos últimos 2 anos, por volta de 2, 3 anos, a comunidade de cibersegurança começou a, né, investigar esse assunto e se deu conta de que esses modelos, eles são particularmente vulneráveis a essas entradas maliciosas, até mais do que essas redes de classificação de imagens, né? Então, é uma nova dimensão de problemas, de forma que a gente não tinha imaginado, além deles escancararem, né, esses modelos de linguagem terem escancarado alguns dos problemas que já estavam ali latentes. E aí, em 2024, teve uma primeira publicação do NIST. NIST, que não sabe, é um órgão do governo americano que tem uma atuação muito forte no âmbito da cibersegurança, inclusive padrões criptográficos, etc., né? Não só isso, mas principalmente isso. E eles lançou um primeiro documento, né, como vocês viram, a taxonomia, terminologia de ataques e mitigações, né, de certa forma, um documento para tentar organizar a pesquisa na área, para que todo mundo tenha um vocabulário comum, e além de, né, dar uma visão geral de tudo que já tinha sido publicado até então, e já tem saído, já está na segunda iteração desse documento, saiu coisa de tipo 2 meses atrás, tem uma nova versão desse documento. Então, aqui só para ilustrar, sempre essa imagem, essa aqui é a mesma conferência que eu acabei de citar, né, Using Security. Eu acompanho essa conferência faz uns anos, por vários aspectos, a melhor conferência de cibersegurança do mundo, né, conferência acadêmica. É importante destacar, é interessante destacar, que esse tema de Adversarial Machine Learning e privacidade, que está bastante relacionado a ele, já é o tema que domina o número de sessões técnicas, né? Então, isso ilustra de forma bastante contundente, na minha opinião, qual que tem sido o interesse da comunidade de cibersegurança nesse assunto. E esse interesse vem do fato de que existem ainda problemas teóricos em tornar seguros esses modelos de machine learning que simplesmente não foram resolvidos ainda. E é isso que eu acho que dá motiva, né, dá energia a todo esse interesse acadêmico. Mas, então, eu separei aqui alguns exemplos de artigos nesse âmbito que eu vi nessa conferência, que ilustram muito bem, eu acho que quais podem ser as consequências práticas, né, desses problemas não resolvidos. Então, o primeiro deles ali mostra como que detectores de páginas de phishing falham quando submetidos em tráfego malicioso, né? Então, esse ataque aí ele foi proposto de uma maneira tal que são inseridas perturbações nos logotipos dessas páginas de phishing, de maneira que o detector de phishing deixa de associar aquela página à entidade que a página está tentando se passar, né? Pela qual a página está tentando se passar, e assim os detectores de phishing falham, né? Isso é um problema porque, enfim, eles ficam varrendo a internet atrás dessas páginas para tentar derrubar, né? Inclusive o pessoal do CGI-BR, que eu sei, faz isso, né? O pessoal do WikiBR, na verdade. Aqui a mesma ideia, né, uma perturbação inserida, no caso, em um malware, de forma que softwares antivírus comerciais, inclusive, deixam de reconhecê-los como malwares. Então, um outro exemplo que sempre aparece tem a ver com autenticação biométrica, né? Autenticação biométrica, para quem não sabe, é fortemente baseado em machine learning, e nesse caso aqui, autenticação por voz, né, no caso desse paper, sempre tem trabalhos nessa linha, então a biometria está particularmente exposta a essas questões.
Outro exemplo que eu já havia mencionado são detectores de intrusão, né? Então, nesse artigo aqui, os autores propuseram uma maneira de enganar um detector de intrusão em sistemas de prontuário médico, né? Tanto em etapa de treinamento quanto em etapa de inferência, né? Então, são ataques todos em sistemas, como posso dizer, de produção, né? Então, são ataques reais e com consequências bastante ilustrativas. Aí, ataques mais recentes, já no âmbito da IA generativa, ou gerativa, né? Então, esse primeiro aqui mostra como que, a partir de uma imagem gerada por esses modelos multimodais, né, que são capazes de gerar imagens a partir de prompt, você consegue, a partir da imagem, você consegue inverter o prompt que é capaz de gerá-la, né? Então, isso demonstra que os modelos em si, eles não podem ser muito confiados no âmbito de se guardar segredos, né? E tinha gente tentando fazer isso para, digamos, vender imagens geradas pelos prompts dela, né? Como se fossem direitos, uma certa propriedade intelectual, digamos assim, né? Essa propriedade intelectual não pode ser protegida pelo modelo. Aqui um outro ataque foi proposto em 2023, mostrando como você pode envenenar a etapa de treinamento dos modelos de linguagem, de forma a fazer com que eles falhem nas suas tarefas que posteriormente, em tempo de inferência, eles vão fazer, e falhem de uma maneira que, né, evidentemente, que seja conveniente para o atacante. E aí, mais recentemente, esse é um tópico bastante quente, né? Que o Victor vai demonstrar depois, inclusive. Nós temos os ataques de jailbreak e os ataques de prompt injection em modelos de linguagem, tá? Não são a mesma coisa. Jailbreak tem a ver com subverter o alinhamento dos modelos de forma a fazer com que eles falem de assuntos que não deveriam falar, né? Estão em desacordo com a política de uso do provedor de serviço. E ataque de prompt injection tem a ver com a subversão de tarefas, né? Quer dizer, quando você põe uma aplicação, um LLM para fazer alguma coisa, com o ataque de prompt injection você consegue fazer com que ele faça outra coisa, né? Interessante, esses dois artigos, o primeiro diz que das técnicas propostas até então para mitigar esse problema, nenhuma delas funciona. E no lado esquerdo aqui, o interessante é mostrar que essas quatro curvas mostram que, a curva amarela, no caso, mostra que atacantes sem nenhuma experiência, sem nenhum conhecimento técnico, nem experiência nenhuma em executar jailbreaks, consegue ter um elevado grau de sucesso, mesmo com essas deficiências, tá? Então, quer dizer, o problema é grande. Então, tem diversos aspectos a se considerar quando a gente analisa exploits em Adversarial Machine Learning, né? Quando você analisa ataques, né? Então, tem ataque. O primeiro aspecto tem a ver com o tempo de condução, né? Então, tem ataques que são executados durante o treinamento, né? Manualmente, sessão de backdoors, hijack do modelo, etc. Tem ataques que são executados durante a inferência, né? Tem números, e tem ataques que são executados em ambos os estágios, né? São ataques multi-estágio. Outra coisa a se considerar quais são as capacidades requeridas dos atacantes ao executar esses ataques, né? Então, a gente diz basicamente quais são as capacidades de acordo com o modelo de ameaça a que o atacante está associado, né? Então, tem ataques em que o atacante precisa de acesso ao modelo, acesso aos dados de treinamento, ou apenas um percentual de dados de treinamento que ele controla, ou alguns atributos deles, dos dados de treinamento. Se ele tem acesso ao modelo já treinado ou um modelo similar, né, quer dizer, com o qual ele vai ter uma propriedade de transferibilidade, né, segundo o qual ele consegue construir um exploit em um modelo e transferir para outro. Número de consultas que ele precisa fazer um modelo, se ele não tiver acesso direto a ele, etc. Também, se considerar a propriedade que o atacante deveria comprometer, né, essa confidencialidade, integridade e disponibilidade, os três serviços básicos de segurança, poder computacional que ele precisa e muitas outras questões práticas, questões específicas do cenário de aplicação. Eu já volto a esse ponto. Então, o NIST coloca, aquele documento que eu mencionei inicialmente, ele separa, né, ataques para IA preditiva e ataques para IA generativa, e ele organiza os ataques de acordo com os tipos de propriedade de segurança que os ataques podem comprometer, né?
E o que o atacante precisa, né? O que o atacante precisa ter acesso para perpetrar esses ataques? Então, como eu falei, tem essa divisão entre a preditiva e a generativa. Importante destacar que esse documento aqui, essa não é a versão mais recente do documento, essa aqui é a versão 2024, a versão que saiu em 2025, saiu a nova classificação, com bastante mudanças, inclusive. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que você olha, tem privacidade, integridade e disponibilidade por causa da generativa, tem mais uma propriedade, que é o abuso, né? Então, quer dizer, o NIST definiu mais uma propriedade de segurança aqui, que é a primeira vez que eu vejo isso acontecer, talvez, no documento do NIST. E isso nos remete a uma das razões pelo qual eu acho que esse assunto de adversarial machine learning é difícil. E é que quando você envolve aplicações de machine learning, você definir políticas de segurança, né? O que é uma política de segurança? É o que estabelece o que é certo e errado do ponto de vista dessas propriedades, né? Confidencialidade, integridade, disponibilidade. E agora, né, abuso. Ou misuse. Então, estabelecer essas políticas de segurança envolve você analisar aspectos que são demasiadamente dependentes da aplicação em que o modelo se encontra e ou cuja influência é difícil de prever ou não generalizar, incluindo aspectos de privacidade, que sempre foi um assunto meio enrolado dentro desse grupo. Tá. Então, colocando em termos mais concretos, né, a gente pode pensar o que define uma inferência errônea e quais os riscos associados a ela. Né? Isso depende muito da aplicação. Né? Um exemplo. Quais assuntos um modelo de linguagem não deve abordar? O que é um assunto? O que é um abordar? Como é que você define isso matematicamente? É muito difícil, certo? Nós já estamos no domínio das humanidades aqui, certo? E também envolve questões muito subjetivas, às vezes. Então, é uma nova dimensão de cibersegurança com a qual a gente nunca tinha trabalhado. Cibersegurança geralmente é acesso ou não acessa. Nunca envolve essas coisas subjetivas, assim. Outro ponto é quais os meios que os atacantes têm à disposição para conduzir os ataques, considerando as particularidades do processo de treinamento e inferência. Então, naquele caso, daquele exemplo lá do software antivírus, como que os fabricantes de antivírus poderiam ter noção, antes de colocar em produção os seus modelos, quais parâmetros o atacante vai poder atacar ou não, de que forma? É difícil prever isso. E, afinal, quanta informação é transmitida através do processo de inferência, isso tem a ver com o aspecto de privacidade que eu havia mencionado. Né? Então, um exemplo do mundo aqui do banco é em que medida um processo automatizado de análise de crédito pode revelar quais dados mais influenciam de forma que as pessoas possam burlar os critérios de concessão de crédito, por exemplo. Né? Isso é um possível problema. O âmbito de adversarial machine learning, então, não é apenas difícil definir políticas de segurança, é também difícil projetar mecanismos de segurança, né? Porque, em termos práticos, né, olhando de bastante de longe, machine learning se trata, na verdade, em transformar dado em programa, né, de forma meio que semi-automática. É um negócio meio convoluto, né, exatamente assim, né, mas olhando de longe é isso, né, como eu disse. Então, isso é feito de uma forma que o arcabouço, o corpo de conhecimento tradicional da cibersegurança não é facilmente aplicável e eu desconfio que muitas vezes é incompatível. Né? Então, primeiro, a gente não sabe aplicar bons princípios de segurança em sistemas de machine learning, né, de forma fácil. Né? Então, a boa e velha separação entre dados e instruções é uma distinção que é rarefeita no machine learning como um todo, e em modelos de linguagem, como a gente vai falar daqui a pouco, é ainda pior. Tem outras propriedades, não interferência, simplicidade, mínimo privilégio, são todas as propriedades que são violadas. Né? Simplicidade, por exemplo, um modelo que tem centenas de bilhões de parâmetros, pode dizer que ele é tudo menos simples, certo? A gente também não sabe como empregar em um sistema de machine learning as técnicas, ferramentas tradicionais da segurança do software, que é uma área importante. Então, a gente não sabe usar métodos formais para verificar a correção dos programas, a gente não sabe usar análise estática, análise dinâmica e outras metodologias de ferramentas de teste, né? Nem inspeção manual em geral dá para fazer, porque né, esses modelos não são nada simples. E aí, no âmbito de segurança de sistemas, a gente não sabe modularizar sistemas de machine learning, a gente não sabe isolá-los, a gente não sabe monitorá-los, a gente não sabe protegê-los, tá? Talvez isso envolva mais machine learning, né? Mas aí talvez isso vire uma lógica meio que circular, né? Então, machine learning, protegendo machine learning, protege machine learning, e onde acaba isso, né?
Então, tem muitas questões em aberto. Eu acho que tem muitas coisas que a gente precisa fazer. A primeira delas é criar um arcabouço teórico para analisar essas questões, né? Que sejam capazes, inclusive, de antecipar riscos particulares de aplicações de machine learning. Quer dizer, tem que ser feita uma ciência, infelizmente, muito relacionada à tal da IA explicável. E isso é necessário, basicamente, para se fazer boa engenharia de segurança em cima dessas coisas. A gente precisa de conceber mecanismos de segurança práticos que ofereçam redução de riscos de segurança revés aceitáveis, né? Quer dizer, que existem mecanismos de segurança sendo propostos, etc. Quer dizer, tem muito menos mecanismos de segurança do que ataques sendo propostos, mas ainda existem mecanismos de segurança sendo propostos, e só que eles têm reveses, né? Levam a reveses, né? A redução de acurácia, aumento de custos computacionais, esforço de projetos do analista, etc. Eles também não tem boas garantias teóricas até onde eles funcionam, né, digamos assim. E, por fim, a gente precisa adotar threat models que sejam verossímeis frente aos mecanismos de segurança que forem sendo disponibilizados, né, que permitam às empresas e demais organizações fazer análise de risco, né, sólidas, que evidenciem quando tais mecanismos são ou não necessários. Né. Esse é um ponto que o NIST coloca na última versão desse documento que eu mencionei. Né. Ele destaca que é difícil fazer análise de risco nesse âmbito. E aí passamos então para a segunda sessão, né, que é como podem falhar os modelos de linguagem quando submetidos a entradas maliciosas e possíveis mitigações. Então vamos fazer um exercício aqui, antes de eu passar a palavra para o Vitor, que é o seguinte. Vamos imaginar uma aplicação de modelo de linguagem hipotética, tá? A maioria delas não funciona assim, mas vamos pegar um negócio bem complicado para tentar visualizar quais são os possíveis problemas que a gente pode ter com isso aqui. Então, como funciona? Aí essa aplicação pode ser uma aplicação simples, que o pessoal chama de RAG, né, de consultas informacionais, pode ser um agente que toma ações. Tá? Então, vamos imaginar um agente, para ficar mais divertido. Então, você tem lá o usuário, ele insere as mensagens numa caixa de texto, esse diálogo passa por uma etapa de filtragem, essa etapa de filtragem depois joga o diálogo num componente mais importante, que é o tal da engenharia de prompt. A engenharia de prompt vai possivelmente consultar outros sistemas para construir esse negócio que chama prompt. O que é o prompt? Prompt é a maneira com que você meio que programa o modelo de linguagem. Né? Você diz para o modelo de linguagem, em linguagem natural, né? Você dá para ele algumas instruções. Você é um assistente, não sei o que lá, tal, que faz isso. Esse aqui é o contexto, tal, de algumas informações que você precisa agora para consultar. E está aqui o diálogo, a minha conversa com o usuário. E aí, essa linguagem natural esse texto em linguagem natural passa para o modelo de linguagem, o modelo de linguagem ele gospe outro texto, né? Ele completa, no fundo, ele completa o texto com o que você com esse prompt inicial, né? E ele é plenamente capaz de gerar código, inclusive, né? Código interpretável, né, por computador. Então é exatamente o que está sendo feito aqui nessa aplicação. Isso não é feito na maioria das aplicações, mas nesse exemplo aqui, como eu falei, para ficar mais divertido, a gente está imaginando isso. Então, aí tem esse componente aqui que a gente está chamando de engine, que vai pegar basicamente esse código que foi gerado pelo modelo de linguagem e executá-lo. E essa execução vai envolver possivelmente consultar e acionar outros sistemas, outras fontes de informação, né? Quais são esses outros sistemas, outras fontes de informação? Qualquer coisa, depende da aplicação, né? Desde do buscador até, sei lá, vamos imaginar, um sistema de controle de tráfego aéreo, vai, por exemplo. Então, uma vez consultado esse sistema, no caso dessa aplicação aqui, ele voltam dados, né? E esses dados voltam para esse componente de engine, ele gera um outro prompt, e esse outro prompt volta para o modelo de linguagem, e o modelo de linguagem sumariza esses dados para gerar uma resposta para o usuário em texto, linguagem natural, né? Aí, tudo bem, está aqui a aplicação. Vamos imaginar o que pode acontecer do ponto de vista de cibersegurança se o modelo de linguagem que está aqui em cima, né, logo após essa mensagem, o LLM1 aqui, o que pode acontecer se esse modelo de linguagem falhar, né? Quer dizer, falhar de maneira a gerar um código que pode levar a prejuízo de segurança esse componente de engine e, consequentemente, nos sistemas que ele consulta. Ó, são inúmeras as coisas que podem acontecer, evidentemente, né? Isso depende muito do
da aplicação em si. Então, se o engine faz transações bancárias, por exemplo, você pode ter prejuízo financeiro diretamente. Se o engine consulta dados que são pertencentes não só ao usuário que está aqui na ponta, mas de todos os usuários daquela aplicação, daquela instituição, pode haver vazamento de dados para esse usuário aqui que pode ser um atacante. Se, como eu dei o exemplo de, se for uma aplicação de controle de tráfego aéreo via chat, né? O que pode acontecer? Pode acontecer um acidente aéreo, né? Se esse engine interagir com os sistemas dos aviões, sei lá. Então, os componentes, as falhas de segurança são inúmeras e dependem da aplicação. Então, a gente vai se concentrar aqui no fato de onde podem vir as entradas maliciosas que causem essas falhas de segurança. Tá? Elas podem estar em vários lugares, no próprio treinamento do modelo, o modelo consulta é treinado com dados da internet, então pode haver, desde o começo, estarem treinados com coisas maliciosas. Os ataques podem vir dos sistemas que são consultados por esse tal de engine, né? Porque muitas vezes eles fazem consultas à internet, mar aberto, mas os ataques em que a gente vai se concentrar aqui são os ataques que a gente chama de prompt direto, né? Tem a ver, que são justamente os que podem vir diretamente do usuário aqui na ponta, porque vocês olharem para cá, o diálogo vem diretamente do que o usuário inseriu nessa caixa de texto. E algo importante a se notar é que, estruturalmente, né, dentro do modelo de linguagem, da forma com que a gente os programa, não existe diferenciação estrutural entre instruções, o contexto e o diálogo, né? Então, instruções seria basicamente o programa e o diálogo são os dados no qual as instruções no qual o modelo de linguagem deve trabalhar, né? E esse é um problema clássico da cibersegurança, na verdade, em que você passa a ter uma diferenciação tênue entre dados e instruções, e daí que surgiu coisas que, para quem conhece, buffer overflow, SQL injection, cross-site scripting, general script injection, etc., que são problemas, até hoje estão entre os principais problemas, fontes de problema na cibersegurança como um todo. E aí, dado isso, finalmente eu passo a palavra ao Vitor. Obrigado, Oscar. Desculpa interromper, mas, Oscar, Imagina. você pode voltar aquele outro slide? Esse? Isso. Você pode falar um pouco mais sobre a aplicação de LLM com o RAG? Acho que esse é um tema interessante também. Claro, claro. No caso do RAG, a gente não tem algo. A maioria das aplicações de RAG não tem essa arquitetura, digamos assim, né? Porque a gente está aqui gerando diretamente código e o código é executado. A maioria das aplicações nesse âmbito, elas fazem algo mais simples, né? Então, você não tem um outro modelo aqui, você tem um só, né? E esse modelo só, esse modelo único, ele não gera código em si. Ele vai gerar o texto, a resposta direto, né? Essa resposta aqui embaixo, linguagem natural. Uhum. E aí, o que você faz, né? Essas aplicações de modelo, essas aplicações de RAG, elas são estruturadas de maneira a fazer com que o LLM fale de assuntos nos quais ele não foi originalmente treinado, né? Por exemplo, uma base de dados específica de uma empresa, por exemplo, né? Dos normativos dos serviços que ela oferece, etc., né? Então, como que você faz para você estender o LLM com essas capacidades? Você usa esse tal de RAG, né? Então, como funciona? Você pega a mensagem inicial do usuário, você faz uma busca, antes de passar para o modelo de linguagem, você faz uma busca numa base de dados de possíveis documentos onde relacionados à pergunta do usuário. Você pega os textos que têm correspondência com essa busca e coloca junto no prompt, né? Nessa seção de contexto, né, por exemplo. E aí você diz basicamente diz pro modelo de linguagem que, ó, os dados que o usuário está buscando estão
aqui nessa seção, né? E aí você joga tudo dentro do LLM e ele faz a busca para você dentro desse conjunto de informações que você inicialmente havia buscado. Tá? Então, basicamente, é um Não, tipo de sim, aplicação mais simples. eu queria entender isso mesmo. Quer dizer, então o RAG é olhado como contexto, né? Mas acho particularmente interessante que é um dos pontos onde você pode ter um conjunto de dados que é privilegiado, né? De Com uma certeza. determinada empresa, de um determinado Uhum, agente, né? E uhum, aí talvez seja até mais fácil para o atacante ele entender e ir direto no que interessa, né? com Quando eu faço uma invasão, né? com certeza. Se você colocar no RAG documentos que sejam de certa forma sigilosos e você for confiar que o LLM vai saber diferenciar o que é confidencial do que não é, você vai ter problemas, porque o modelo de linguagem não sabe, com certeza não sabe, não vai saber fazer isso. Uhum. Certo. O Diego está com uma questão. Uhum. Oi, gente, obrigado, Oscar. Muito boa, ilustrativa a apresentação até aqui. Eu fiz só uma dúvida sobre, digamos assim, esse aumento, né, da superfície do prompt a partir Uhum. da busca de documentos em base de dados específicas, como tu falou. Uhum. E aí, tu basicamente disse assim, que quando se passa o prompt original mais, digamos assim, conjunto de conteúdo enriquecido para LLM, a palavra que tu usou foi mais ou menos se delimita ao LLM onde que está a informação que o usuário está procurando. Aí eu fiquei em dúvida sobre se o RAG efetivamente vai circunscrever o lugar a partir do qual o, o LLM vai, é, é, digamos assim, é, é, processar o prompt, ou se Uhum. ele efetivamente vai ter mais informações que fogem, inclusive, o controle do usuário pelo prompt que ele escreveu inicialmente, ou as duas coisas, considerando aqui, né? Então, cenário A é aquele cenário em que o LLM ele reduz o escopo de trabalho dele só para aquele conjunto de dados que é prompt mais os documentos enriquecidos, ou ele simplesmente amplia a capacidade dele com um prompt mais complexo, ou eventualmente são as duas coisas e isso pode ser modulado pelo atacante. E se a pergunta não fizer sentido nenhum, pode ignorar e me xingar, porque eu sou das humanidades. Não, imagina. Então, é que essa contextualização, aí essa parte o Vitor, inclusive, por favor, me corrija, que ele conhece mais do que eu até. Zé. Essa inserção de dados é feita fora do LLM, né? Então, é o sistema fora do LLM que vai lá fazer a busca de documentos e vai colocar como entrada para o modelo de linguagem, né, dentro do prompt, os documentos selecionados para ele fazer a busca. Então, essa seleção acontece fora do LLM. E se você estruturar, fizer de forma o seu sistema de seleção de documentos, inserindo coisas que são sigilosas, você pode ter esses problemas de segurança que você mencionou. Se eu puder só complementar, Oscar, tem um processo de ingestão dos documentos, né? Então, para o pessoal que é fora da parte de técnica, tem uma aplicação do Google que se chama Notebook LM, que é de uso gratuito, né? Então, você pode testar ali, mas basicamente você vai colocar todos os seus PDFs ali do seu domínio do problema, do escritório jurídico ou de alguma empresa, igual o Oscar comentou, né? E aí, baseado nesses documentos, vai ser a base de dados que vai utilizar para responder as perguntas, né? Seja para o bem ou seja para o mal, no sentido de que se você perguntar alguma coisa, ele vai tentar se basear nos documentos, mesmo que ele possa acabar alucinando, por exemplo. Então, depende dessa qualidade dos dados e até numa aula, um dos meus alunos mostrou que alterando só uma linha de um documento de 500 páginas, né, você conseguia modificar quem estava participando de uma reunião específica de uma ação. Então, só isso, esse envenenamento aí sutil, só no documento que está sendo ingerido ali pelo RAG, já fez com que a resposta fosse falsa.
Olha que interessante isso, porque, por exemplo, em IA aplicada a direito, né, uma técnica que vem sendo bastante usada e explorada, né, com metodologias é usar RAG para reduzir alucinações, né? Então, por exemplo, com busca de precedente, tem IAs que já estão no mercado, por exemplo, o JusIA, né, da Jus Brasil, que é a principal base de dados que existe, usa essa técnica, né, em que você aplica um LLM, mas olha para a base de dados que eles têm, que é muito rica, inclusive eles conseguem hoje indicar as principais fontes da informação que o LLM, quando você faz um prompt num LLM normal, ela entrega, né, numa resposta já digerida. Então, isso é interessante, você poder fazer um ataque que, com uma alteração simples, bagunça o resultado, né? Mas, assim, o RAG, na verdade, você tem diferentes técnicas. É um pouco, é um intermediário, não é um treinamento novo do LLM em Não, cima de uma base de dados, e também não é propriamente só extração de um documento, como quando você faz o prompt, olha, pega a informação desse documento, né? Um pouco mais elaborada porque a LLM, o LLM daí faz uma inferência com base num conjunto de documentos, né? É um pouco essa técnica, mas é interessante, se altera um trecho de um documento, você cria esse problema, né? Se fosse só um documento, já não aconteceria, principalmente se for não por exemplo, por síntese ou por captura que é abstrata, né? Se for por simples extração, tudo bem, você faz uma alteração no máximo, ele vai pegar aquele trecho alterado, não é tanto um problema, né? Mas quando é por uma inferência abstrata a partir do documento, você mexer numa coisinha, bagunçar tudo, realmente o efeito do envenenamento, né? Porque é como se você envenenasse uma pessoa, você não mata só a pessoa, você mata a comunidade inteira, né? É bem E interessante isso. como o LLM ele também pode entender coisas que a gente não vê, né? Então, aquele exemplo ali da visão computacional que o Oscar comentou, imagina que você tem um PDF e tem alguns dados que ficam ocultos para a gente visivelmente, né? Mas que ele Uhum. colocou lá de forma oculta, né? Ele vai também ingerir isso e usar isso para responder, né? Esse trabalho do seu aluno vai virar um artigo? No caso, foi só uma demonstração em sala, mas eu tinha convidado ali para virar artigo, eu achei bem interessante também. Eu acho interessante. Tá bom, Mas só então se vamos lá. uma coisa que está me acontecendo, me ocorrendo aqui, Juliano, sobretudo porque, né, na próxima parte a gente vai falar sobre regulação e outras coisas do gênero. Tá me ficando evidente aqui por todos os exemplos do Oscar e do Vitor que a gente está tratando de sistemas complexos, né? Que a gente não está tratando necessariamente do modelo em si. E uma das coisas que a gente viu ao longo das discussões legislativas nos últimos 2, 3 anos é uma confusão semântica aí entre o que é um modelo e o que é um sistema mais complexo, né? Uhum. E aqui, só para não jogar mais confusão no angu, mas também consegue, mesmo que os documentos estejam completamente rígidos, com a engenharia de prompt, alcançar os mesmos resultados, né? Eu posso jogar os documentos jurídicos todos rígidos para dentro de um sistema e dizer assim, me dá um parecer, mas troca todos os nomes Juliano Maranhão por Diego Canabarro. No final das contas, e se digamos assim, o sistema tiver mal colocado, na hora de gerar o output, ele pode gerar a mesma análise de um processo criminal trocando o nome do autor Juliano Maranhão pelo meu nome e eventualmente gerar esses problemas também, né? Enfim, só para dizer que minha cabeça está explodindo aqui enquanto eu ouço a apresentação de vocês, gente. Obrigado. Certo. A gente já está às 8h05, já são 8h54, né? Então, e a gente quer ainda discutir um pouco com a Stephanie para ver o cenário na Câmara dos Deputados. Então, a gente tem mais algum tempinho aqui, antes com você, Vitor,
E já uma questão interessante para colocar para vocês, né? Na, 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 no PL, né? E na legislação em geral, você pega o AI Act, a previsão é bastante genérica, no sentido de que, quer dizer, a legislação busca obrigar os agentes a adotar as melhores práticas de governança. Então, com cibersegurança não tem muito detalhamento, adote as melhores práticas de segurança. Agora, tem uma coisa, eu acho que o sentido de cibersegurança ali ainda é acesso e voltado à privacidade. E vocês estão mostrando que houve uma alteração significativa na própria concepção do que é cibersegurança agora, no sentido de olhar para os efeitos de uma aplicação, porque você pode manipular os resultados ou os efeitos de uma aplicação, né? Então não é só controlar o acesso, porque às vezes não é suficiente, você tem que controlar a forma pela qual vai ser o resultado pode sair. O resultado de uma aplicação pode sair do lícito e ir para o ilícito. Então vocês têm que entender formas de ilícito. Cibersegurança, na verdade, é uma forma de controle de governança, praticamente, né? Então, eu não sei, aí, o que eu vi de vocês, a gente pode debater nas próximas também, se é suficiente a previsão que tem sido feita na legislação, porque o sentido é basicamente de acesso. É. É Não, uma, essa é uma... Desculpa, Vitor. Diga. é só reforçar que o Oscar comentou que as bases atuais de segurança não são suficientes, né, de falar de acesso e tal, e aplicar diretamente para o novo contexto. Então, reforçar esse ponto. E na questão também, então, o que é modelo, o que é sistema, né? Não sei se a gente está muito indo para o lado de modelos e talvez não tanto para sistema. E o que está sendo feito em aplicações hoje, igual o Juliano comentou, são sistemas, né? Estou falando de RAG, falando de treinamento, falando de modelo aberto, né? Então, até uma sugestão que eu também estou com restrição de tempo, né? Tem uma parte mais detalhada que a gente traz um monte de exemplos de ataques e também de defesas, né? Não sei se talvez para algum fórum futuro. Talvez a gente possa. Você no próximo encontro, será que a gente não pode usar o próximo encontro para você mostrar os exemplos práticos? Sim, sim, eu acho que E aí a complementa gente, bem, né? aí a gente bate um papo agora com a Stephanie, e daí no próximo encontro a gente vê esses ataques. Acho que seria legal, porque daí dá um tempo da gente digerir, porque o Oscar Perfeito. trouxe um monte de informação interessante. Depois a apresentação vocês disponibilizam, né, Oscar, para o fórum, Sim. e a gente digere um pouco, e na próxima o Vitor pode mostrar concretamente algumas aplicações. O que vocês acham? Por mim funciona bem, e só para comentar essa pergunta aqui, feita pelo Diego, né? Nessa apresentação eu vou falar um pouquinho de alguns testes que a gente está fazendo com o DeepSeek, né? Então, o modelo open source que reverberou um pouquinho, né? Então, acho que vai ser interessante também. Legal, É. muito legal. Eu queria, aproveitando a sua pergunta, professor, em relação a que a legislação tem se restringido a, digamos, confidencialidade, né? Essa questão de acesso. Esse é um ponto interessante que eu falei com um pesquisador importante dos Estados Unidos, anos atrás, e ele destacou o ponto de que nessa era de inteligência artificial, uma outra propriedade de segurança passa a ser mais importante, que é a questão da integridade dos dados, né? A integridade dos dados com que a IA foi treinada e a integridade dos dados com que a IA, em que a IA atua, à medida que ela vai se conectando a sistemas mais importantes, tá? Que é justamente a integridade dos dados que vai mantê-la de certa forma restrita, né, no seu funcionamento, basicamente isso. Então, a integridade passa a ser mais importante. Certo. Então, esse é um ponto importante. Perfeito, perfeito.